Olá, muito bom dia. Nesse vídeo eu quero tratar com vocês sobre o artigo 112 da LEP, da Lei de Execuções Penais. Nos vídeos anteriores nós conversamos um pouco sobre pena e eu quero continuar trazendo alguns esclarecimentos para vocês referentes à pena. Eu vou pedir licença para me poder ler. O artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210, ele diz assim: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para um regime menos gravoso a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos alguns requisitos. Eu quero tratar com vocês os requisitos que poderão dar ao preso o direito de progredir para um regime menos gravoso. O que quer dizer isso? Imaginemos que uma pessoa é condenada a uma pena privativa de liberdade, né? No regime fechado, que isso aí vai ser a partir de 8 anos, né? A pena a partir de 8 anos a pessoa já vai cumprir essa prisão no regime fechado. E o que é um regime menos gravoso? Por exemplo, se ele estiver no regime fechado, ele vai poder progredir para um regime menos gravoso, qual seja, o regime semiaberto, que é aquele que ele passa o dia na rua trabalhando, né? Logicamente, existem alguns requisitos para essa progressão. E também o sistema, o regime, na verdade, semi-aberto e o regime aberto. Então, isso que quer dizer regime menos gravoso que o caput do artigo está tratando, ok? Eu vou ler aqui para vocês o inciso primeiro. Então, assim, o primeiro requisito para que haja a progressão de regime é que o apenado tenha cumprido no mínimo 16% da pena, se for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Nós tratamos lá nas agravantes da pena a reincidência. Então, para que ele possa progredir de sistema, ele não pode ser reincidente, ele tem que ser primário, tem que ser a primeira vez que ele comete um crime, né? Primário, e o crime que ele tiver cometido não tenha ocorrido com violência ou grave ameaça à pessoa. O inciso número 2 vai dizer 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Veja que a reincidência já aumenta de 16% para 20% para que ele possa progredir, certo? Essa é a diferença do inciso primeiro para o inciso segundo. Apenas que aumenta-se de 4% a pena exclusivamente e unicamente aí pela reincidência, tá certo? Inciso terceiro, 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 4, 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Veja que a reincidência, em todos os casos, ele vai aumentar a pena, né? E o cometimento desse crime também com violência e grave ameaça, né? Vamos para o inciso número 5, que vai tratar do percentual de 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, ok? Então, se o agente comete um crime hediondo ou equiparado, ele vai progredir para um regime menos gravoso se cumprido 40% da pena e se for primário, né? Essa é a última frase do inciso 5º. Então, tem que ser primário também para progredir com 40%, certo? O inciso número 6 vai tratar do percentual de 50% da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
Aí, o inciso 5, ele vai ter algumas alíneas que nós vamos tratar sobre ela nesse momento. Então, vamos lá, vou repetir o 5. 50% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, tá? Se primário, vedado o livramento condicional. Aqui, crimes hediondos, né, diz, ou equiparados, com resultado morte, se for primário, né? E já para esse caso, já veda-se o livramento condicional, que eu vou fazer um vídeo para vocês tratando sobre o livramento condicional em breve. A linha B, condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Então, se ficar comprovado que o condenado ele comanda individual ou coletivamente organização criminosa estruturado para a prática de crime hediondo ou equiparado. Então, 50% para a progressão, a metade da pena. A linha C vai dizer assim, condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Aqui no Distrito Federal a gente não vê muito isso, essa questão de milícia, aquela coisa toda, mas nós vemos isso muito no estado do Rio de Janeiro, né? O sofrido estado do Rio de Janeiro que vem sofrendo aí com as milícias, o crime organizado e por aí vai. Então essa galera aí toda vai estar progredindo após ter cumprido 50% da pena. O inciso 6º vai tratar do percentual de 60% da pena, que vai dizer 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Então, a reincidência aumenta aí em 10% para que haja a progressão. E o inciso 8 vai tratar do percentual de 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado também o livramento condicional. Veja que a progressão ela vai aumentando a partir da gravidade do crime, a partir da gravidade do resultado do crime. Se for cometido com violência ou grave ameaça, aumenta-se a pena, no caso o percentual para a progressão. Se for primário, aumenta. Se esse crime se ele houver um resultado morte, aumenta a pena. Se for reincidência com morte, vai cumulando. Eu tenho certeza que você percebeu que a partir do momento que vai cumulando a gravidade do delito e a gravidade do resultado desse delito, vai se aumentando a pena, tá certo? Eu queria ler para vocês, para terminar aqui, o parágrafo 1º, né, que é muito interessante, que vai dizer assim, ó, em todos os casos, o apenado só terá o direito à progressão de regime. Veja, em todos os casos, tá? Fez isso aí. O apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, bom comportamento, né, que a gente está mais acostumado a ver, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão, tá certo? Então, neste vídeo eu queria tratar com vocês sobre este sistema de progressão, para a progressão de pena, tá bom? Esse vídeo vai estar postado no meu canal no YouTube, chamado Por Dentro do Penal, nas minhas redes sociais. Queria pedir para você assistir o vídeo, deixar os seus comentários, deixar o seu like, peça aos seus amigos para que se inscrevam no canal. Um bom dia, muito obrigado, tchau, tchau.